Seja muito bem-vindo para mais um encontro com a palavra. No programa de hoje estudaremos um dos temas mais conhecidos das Escrituras e também um dos mais polêmicos. Hoje finalizaremos o estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No último programa comentamos sobre a cronologia dos eventos da segunda vinda de Jesus Cristo. Você vai ouvir agora um trecho do capítulo 5 desta carta e verá como Paulo tratava a questão. Ele escreveu assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá, como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores e parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Nesta passagem de 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo parece estar dizendo que devemos ser alguém que venha desconsiderar qualquer teoria sobre um tempo exato da volta de Jesus Cristo. O tema central das duas cartas aos Tessalonicenses é a segunda vinda de Jesus Cristo, mas à medida que Paulo desenvolve esse tema, observamos que ele também não tem certeza de quando exatamente será a volta do Senhor Jesus. Paulo escreveu a segunda carta porque os tessalonicenses compreenderam mal o que ele disse na primeira e também porque haviam falsificado algumas de suas cartas. Além disso, os tessalonicenses estavam alegando estar recebendo revelações e profecias, dizendo que certos aspectos da segunda vinda já tinham acontecido. Paulo então toma uma posição muito firme na segunda carta com respeito à vinda do Senhor, dizendo que ela não aconteceria tão cedo quanto eles estavam pensando. Jesus falou em seu sermão do Monte das Oliveiras que, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Nesse ponto, Jesus, Deus em carne, lançou mão de sua onisciência. Ele disse que nem mesmo ele sabia o exato momento de sua volta. No primeiro capítulo de Atos, Jesus disse: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas serão minhas testemunhas. Jesus disse aos discípulos que eles tinham recebido uma tarefa muito importante e agora deveriam continuar, porque os tempos, principalmente os tempos e épocas do seu retorno, estavam e estão nas mãos do Pai. Eles deveriam cuidar de cumprir a grande comissão e ser testemunhas. Entretanto, Paulo continuou em 1 Tessalonicenses 5, dizendo assim: Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Isto concorda com o que Jesus ensinou no Monte das Oliveiras. Em Mateus 24, Jesus diz que não podemos saber quando tudo vai acontecer, mas há sinais dos tempos. Ele listou uma série destes sinais. Paulo concorda com o ensino de Jesus quando afirma que somos filhos da luz e que há certos sinais da segunda vinda, aos quais devemos ficar atentos e não sermos pegos de surpresa como aqueles que são da noite. Esses ensinos de Paulo na primeira e na segunda carta aos Tessalonicenses sobre a segunda vinda de Jesus Cristo são inspirados e servem para nos ajudar a tomar uma posição a respeito da nossa vida. D.L. Moody foi um dos missionários que disse assim: O mundo é como um navio que está afundando, e minha missão não é consertar nem tentar salvar o navio, mas sim salvar o maior número de pessoas que estiverem nele antes que ele afunde. Portanto, meu irmão, o navio está afundando. Precisamos trabalhar. Foi esta a ilustração que Moody usou para aplicar o ensino da volta de Jesus Cristo em sua própria vida. Qual é a sua opinião a respeito do que vai acontecer à Terra e ao universo, de acordo com o que você compreendeu das Escrituras, hein? Você acha que a Terra e o universo foram criados para durar para sempre e jamais serão destruídos? Preste atenção no que Jesus falou. Os céus e a terra passarão. Considere também o terceiro capítulo de 2 Pedro, em que ele fala sobre o grande e terrível dia do Senhor. De acordo com Pedro, os céus serão desfeitos pelo fogo e a terra se derreterá com calor efervescente. Você ainda acha que a terra vai durar para sempre? Tudo que eu disse no último programa e estes acontecimentos dos quais a Bíblia fala vão acontecer. Agora,
Para entender a ordem cronológica de todos estes eventos, é necessário que sejamos muito humildes diante de Deus. Esses eventos, como o arrebatamento da igreja, são chamados a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento da igreja é o evento descrito por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18. Entretanto, há outros, como por exemplo o reino de 1000 anos, ou o milênio. Alguns acham que este reino vai acontecer literalmente, outros acham que é figurativo. Aqueles que acham que o reino é espiritual ou figurativo são chamados de amilenistas. Aqueles que acreditam que Jesus Cristo vai voltar antes do estabelecimento deste reino de 1000 anos na Terra são chamados pré-milenistas. Aqueles que acham que as coisas vão ficar cada vez melhor e que o reino de Deus será aqui mesmo na Terra são chamados de pós-milenistas. A aplicação que Paulo fez nesta carta é muito prática, principalmente no final do capítulo 5, em que ele dá uma série de instruções relacionadas à volta de Jesus Cristo. Preste atenção. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Agora pense nisso. Paulo só ficou em Tessalônica durante 3 semanas e a igreja já tinha oficiais. Paulo continua, vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Um desafio e tanto, não? Estar sempre feliz? Mesmo numa segunda-feira fria? Sim, alegre-se sempre. É o que Paulo diz. Ele também diz, orem continuamente. Esse também é um conselho e tanto. Mais uma vez vemos a importância da oração na vida e no ministério de Paulo. Creio que Paulo orava sem parar. Você pode perguntar, mas como é possível alguém orar sem parar, hein? Creio que isso significa ter uma atitude de oração e dependência constantes de Deus, sempre. Uma vez, Billy Graham estava dando uma palestra para quase 2000 alunos. Eles fizeram várias perguntas a respeito do sucesso do evento que tinha acabado de acontecer. Entre outras questões, alguém lhe perguntou, Ei, quanto tempo o senhor gasta em oração? Eu me lembro bem da resposta de Billy Graham. Ele disse, Francamente, eu nunca tive muito tempo para gastar em oração porque as cruzadas que realizam consomem muito do meu tempo, mas tento orar sem parar. E aí alguém perguntou, o que o senhor quer dizer com isso, orar sem parar? Ele respondeu, por exemplo, se algum repórter estivesse me entrevistando enquanto ele faz sua pergunta, eu oro no meu coração para que Deus me dê sabedoria para responder. Não importa o que eu esteja fazendo todo dia, o dia todo, e é claro, durante a pregação, eu estou sempre em atitude de oração. É isso que Paulo está falando sobre orar sem cessar. Orar sem cessar é uma atitude do coração, uma disposição mental. Uma vez ouvi uma história de uma cidadezinha onde havia alguns pregadores, mas apenas um pastor velhinho parecia ter um ministério forte e muito ungido. Os outros pastores tinham inveja dele e não entendiam qual era o segredo daquele pastor velhinho para ter um ministério tão forte e ungido naquela cidade. Eles começaram a seguir o pastor para tentar descobrir algo. Talvez seja o tempo que ele gasta em oração, um deles sugeriu. Aí este pregador se escondeu debaixo da cama do pastor ungido, achando que antes de dormir ele iria gastar umas 2 horas orando. Mas, depois de trabalhar mais de 18 horas, o velho pastor deitou na cama e falou, Senhor, boa noite. Esta foi a oração dele. Senhor, boa noite. E o velho pastor dormiu. Aquele pastor tão ungido não precisava orar 2 horas seguidas, porque ele passava todo o dia numa atitude de oração em comunhão com Deus o dia inteiro, cada minuto. Por isso ele só tinha que dizer quando ia deitar, Senhor, boa noite. E aí ele dormia em paz. Sabe, aquela atitude contínua de oração daquele velho pastor ilustra o que significa orar sem cessar.
vamos considerar outras instruções dadas por Paulo. Deem graças em todas as circunstâncias. Sabe, isso é um grande desafio, você não acha? Será que dá para ser grato sempre? Sim, dá, principalmente se você for uma pessoa sábia. Quando Paulo deu a receita para a paz, ele ensinou que a gratidão é parte dela. Quando somos gratos, automaticamente saímos de uma atitude negativa e vamos para uma positiva. Em situações de perda, é importante focalizar naquilo pelo que ainda podemos ser gratos e não focalizar naquilo que perdemos, e aí ficarmos deprimidos então. A gratidão é terapêutica. Por isso Paulo disse aos Tessalonicenses e aos Filipenses, deem graças em todas as circunstâncias. Outra instrução de Paulo é, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham todas à prova e fiquem com o que é bom. Observe que todas essas instruções de Paulo foram dadas à luz da segunda vinda de Cristo. Os capítulos 1 e 3 da segunda carta aos Tessalonicenses são muito semelhantes ao conteúdo da primeira carta, por isso não os comentaremos. Você deve ler e estudá-los cuidadosamente, mas o capítulo-chave é o segundo. No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo compartilha algumas coisas sobre a segunda vinda de Cristo que vou arriscar dizer 90% dos crentes nunca ouviram antes. No meio deste ensino profundo, Paulo pergunta aos Tessalonicenses, não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? É impressionante. Paulo só ficou com eles menos de um mês e ensinou tantas coisas. Nesta carta, Paulo respondeu a algumas perguntas e também abordou alguns pontos que tinham gerado dúvidas e criado confusão no meio desta igreja tão jovem. Agora, preste atenção no capítulo 2. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Estudando a segunda vinda de Cristo, percebemos que Paulo fez distinção entre dois eventos que acontecerão como parte da segunda vinda de Cristo. Ele escreveu, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. Aqui ele fez distinção entre o arrebatamento, sobre o qual ele falou no capítulo 4 da primeira carta, e o dia do Senhor, que é um evento sobre o qual vários profetas escreveram. Aqueles que estudaram conosco o Velho Testamento se lembram que Joel, Sofonias e Zacarias profetizaram a respeito do dia do Senhor e também o apóstolo Pedro em 2 Pedro 3. O grande e terrível dia do Senhor, como às vezes é chamado, será um julgamento cataclísmico de Deus sobre a terra. Os aniquilacionistas, vamos dizer assim, são aqueles que acreditam que, como resultado do grande e terrível dia do Senhor, toda a matéria na terra e no universo será aniquilada, e que depois Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde os justos habitarão. Os teólogos afirmam que o autor do Salmo 46, o profeta Ageu, outros profetas que já mencionei, Pedro e o próprio Senhor, são unânimes em dizer que o grande e terrível dia do Senhor vai resultar na aniquilação da terra e do universo. Fica claro que quando Paulo falou sobre o arrebatamento da igreja, ele estava falando de alguma coisa diferente do grande e terrível dia do Senhor. É por isso que na segunda carta ele pede que os crentes façam uma distinção entre esses dois eventos. Os chamados amilenistas acreditam que o arrebatamento da igreja vai preceder o grande e terrível dia do Senhor. A primeira coisa que vai acontecer será o arrebatamento da igreja. Depois ocorrerão alguns eventos no céu enquanto a terra passa por uma tribulação de 7 anos e ao final desta tribulação Cristo virá para a terra. Ele estabelecerá o seu reino, governará e reinará por 1000 anos. No início deste milênio, Satanás estará preso e no final Satanás será solto e haverá queda, a apostasia daqueles que serão levados por Satanás. Haverá então um grande julgamento cataclísmico chamado de o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor causará uma grande varredura na terra e no universo, e então Deus criará um novo céu e uma nova terra, na qual o justo habitará e a eternidade iniciará.
Esta é uma das maneiras de interpretar a cronologia da segunda vinda de Cristo. Agora dá para entender por que os tessalonicenses estavam confusos. Paulo ficou apenas 3 semanas na cidade e tentou ensinar tudo isso a eles. Paulo fez uma distinção entre o arrebatamento da igreja e o dia do Senhor e disse que o dia do Senhor ainda não poderia ter acontecido como alguns andavam ensinando, porque se já tivesse acontecido não haveria ninguém para contar a história. Paulo comenta algo que deve acontecer antes do dia do Senhor. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava lhes falar essas coisas? Imaginem os estudos sobre a segunda vinda que Paulo deu enquanto esteve com os tessalonicenses. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Este é o cerne da mensagem sobre os eventos que antecedem o dia do Senhor que Paulo compartilhou com os tessalonicenses. Ele ensinou que o dia do Senhor não poderá acontecer até que este mistério da iniquidade, que sempre esteve ativo e tem sido restringido pelo poder de Cristo, obtenha livres poderes sobre a terra. O que Paulo estava dizendo aos tessalonicenses era que no livro de Gênesis, antes do dilúvio, Deus olhou para a terra e disse: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Isso porque o homem é apenas carne e sempre se inclina para a iniquidade. Existe o pecado no mundo, mas o Espírito Santo impõe certos limites através do poder de Cristo e da igreja que o representa aqui. A igreja de Cristo é o sal da terra. Jesus, no Sermão da Montanha, usou esta metáfora do sal para se referir à igreja, porque naquele tempo o sal era usado para preservar os alimentos, uma vez que não existia refrigeração. A presença dos seus discípulos preserva o mundo contra a total corrupção moral. Outra maneira de dizer a mesma coisa seria: meu espírito está contendendo com o homem. O homem é carne e tem uma natureza pecadora. O homem se inclina para a iniquidade, mas Deus o contém. O Espírito de Deus contende com a carne do homem. É exatamente isso que Deus está dizendo em Gênesis capítulo 6, quando diz: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele. Encontramos o mesmo ensinamento em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Aí está o mistério da iniquidade. Quem está no centro da iniquidade? De acordo com este texto, é Satanás. Ele sempre esteve, e esse tem sido o seu trabalho, mas ele tem sido contido pelo Espírito Santo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo afirma que esta influência restringente que tem contido o poder da iniquidade será retirada, e aí o poder da iniquidade terá um livre acesso a toda a terra. Mais uma vez, muita gente acredita que esta seja a descrição do arrebatamento da igreja. Se a influência restringente de Deus no mundo é feita através da igreja dele que será arrebatada deste mundo, quais serão as consequências disso sobre a terra? Não haverá mais nenhuma força restringente, portanto a terra entrará em grande tribulação, como o mundo nunca viu antes. Se estes dias não fossem abreviados por uma intervenção divina, nenhuma carne sobreviveria. Desde os dias de Gênesis, uma grande força tem sido oposição aos impulsos do homem. Esta força tem contido a iniquidade e um dia será removida e todos ficarão livres para seguir seus próprios impulsos. O que você acha que vai acontecer, hein? Acontecerá a grande tribulação. Será um tempo terrível quando se levantará o anticristo sobre quem o livro do Apocalipse nos fala. O mundo será organizado em um só governo mundial, com uma economia só. O anticristo surgirá e por causa dele, a grande tribulação e os finais dos tempos serão terríveis. A palavra anticristo significa que ele vem como um falso Cristo, para tomar o lugar do verdadeiro Cristo, opor-se a ele e a tudo que Jesus Cristo ama. Paulo escreveu o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses para desfazer a confusão e esclarecer o ensinamento que ele mesmo tinha dado.
Ele estava dizendo para aqueles crentes perseguidos: vocês têm de saber distinguir entre o arrebatamento e o grande dia do Senhor, que na verdade não tem nada a ver com vocês. O grande e terrível dia do Senhor está relacionado ao descrente, porque será um julgamento cataclísmico sobre os descrentes deste mundo. Os pré-milenistas acreditam que a Igreja de Jesus Cristo não passará pela tribulação. Uns acreditam que sim, outros que não. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 e 10, Paulo escreveu: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Esses dois versículos servem de base para que muitos afirmem que Deus não vai permitir que a sua ira seja derramada sobre o seu povo. Então, Ele vai arrebatar o seu povo e depois derramará sua ira sobre o mundo descrente. Lembre-se que sempre que o Novo Testamento nos fala sobre a volta de Cristo e nos traz uma aplicação prática, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses estão repletas de aplicações, como, por exemplo, as instruções do capítulo 5. As passagens sobre a segunda vinda possuem aplicações como estas: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. E você, meu ouvinte, se sente consolado com estas palavras? Se você tem Jesus como o Rei, que voltará para reinar e governar, então estas palavras servem de consolo para você. Vamos ficar por aqui hoje. Até o próximo programa.